Agradeço a oportunidade, agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. De fato, é um privilégio para mim poder estar hoje à noite com vocês, ainda que acho que não seja muito justo, não é? Colocar o tema 500 anos da Reforma. Eu não sei quanto tempo vocês tinham pensado em ficar aqui hoje à noite. Os 500 anos, não é? E de fato, hoje de manhã eu estava escutando e dizendo, olha, a igreja é relevante para um mundo pós-moderno. Professor Wilson tocou um pouquinho disso hoje à noite, os desafios enormes diante de nós. E dentro desse contexto, dentro dessa realidade, onde a gente, de fato, busca caminhos de uma igreja relevante, mesmo que a gente possa dizer que a gente define o que é relevante de uma outra forma do que a nossa sociedade, né? A nossa relevância tem muito mais a ver com a fidelidade do que com a produtividade, não é? E que essa marca nossa como uma igreja relevante, que tem a marca da fidelidade, ela de fato nos ajuda a olhar também para esses 500 anos da Reforma. A Madre Teresa de Calcutá, ela nos ensinou dizendo que nós não somos chamados para o sucesso, nós somos chamados para a fidelidade. E é esse o chamado de Deus para nós hoje, sermos uma igreja que se torna relevante, porque ela é parecida com Jesus. E ao ser parecida com Jesus, ela impacta a sociedade na qual nós vivemos. Quando nós olhamos os 500 anos da Reforma, nós buscamos marcas dessa fidelidade do impacto, dessa fidelidade que transforma. Esse é um jeito de a gente, e inclusive como igreja, de a gente olhar para a história, de olhar para os 500 anos da Reforma. Porque quando nós olhamos para a Reforma, nós olhamos para a história não apenas do ponto de vista do conhecimento. Nós olhamos para a história em busca da nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que serviram a Deus na sua geração e no seu contexto. E servindo a Deus na sua geração e no seu contexto, impactaram a sociedade na qual eles viveram. E ao nós olharmos para essa história e percebermos sinais de fidelidade nessa história, ao mesmo tempo em que nós percebemos sinais de vulnerabilidade, de erros, por que não dizer, nessa história? Porque todos os nossos caminhos históricos estão marcados pela busca da obediência, pela busca da fidelidade. Ao mesmo tempo, tem a marca da vulnerabilidade, tem a marca da necessidade de transformação. Henrique Dussel, que é um dos filósofos da teologia da libertação, ele diz que fazer história é um ato terapêutico. Olhar para a história é experimentar cura. É olhar para aquilo que os nossos pais e as nossas mães fizeram, e ao olhar para aquilo que os nossos pais e as nossas mães fizeram, poder dizer que bom que eles fizeram isso. Eu não queria fazer isso. E de alguma forma todos nós fazemos isso em relação aos nossos próprios pais e às nossas próprias mães. Depois a gente faz muito igual, não é? Mas a gente fala assim, eu não quero, nunca vou ser como meu pai. E lá estou eu, sendo tão parecido com ele. Olhar para a história da igreja, é também um exercício de arrependimento. É um exercício onde a gente olha para essa caminhada que nós temos tido e da qual nós somos parte, porque, como eu disse antes, citando Hebreus, nós fazemos parte dessa nuvem de testemunhas, de homens e de mulheres, como diz o mesmo Hebreus, muitas vezes dos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, não é? E eles serviram a Deus na sua geração.
William Lane, num artigo da Ultimato recente, ele fala que a gente podia resumir toda a nossa apropriação, por assim dizer, desses 500 anos da Reforma em 3 pontos, em 3 afirmações básicas, diz ele. 3 questões centrais. A primeira delas é Jesus. O resgate de que Jesus é o cabeça da igreja. E de que a igreja nasce a partir do encontro com Ele. E a igreja nasce como um esforço e uma decisão de querer seguir a Ele. Jesus é o cabeça da igreja e não o Papa, disse Lutero. Em segundo lugar, a autoridade da palavra. A palavra de Deus, não a tradição, não a interpretação formal da cúria a essa palavra, mas a autoridade que nasce do encontro com essa palavra. E em terceiro lugar, a salvação pela fé. Somos salvos pela fé. Não pelo mercado religioso que nós criamos. Mas olhando para esses 3 aspectos, ainda eu digo, olha, mas ainda é muito para uma noite, ainda é muito para uma noite de sábado. Assim que a minha palavra nessa noite vai se concentrar mais do que tudo num dos aspectos da reforma. E eu queria ler 2 Coríntios, do capítulo 12, para nós nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 até o versículo 10. Para impedir, diz assim, 2 Coríntios, se você ainda está buscando aí, capítulo 12, os versículos 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Minha graça é suficiente a você. Quem sabe na sua tradução, e a primeira palavra que veio à minha mente também, quem sabe é parecida com a tua tradução, onde diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E de fato, nós poderíamos resumir em grande parte a história desses 500 anos da Reforma a partir dessa ênfase na graça de Deus. Essa palavra de Paulo tem relação justamente com a vida de Paulo. Aqui, nesse texto de 2 Coríntios, nós não sabemos de fato de que Paulo está falando, qual é esse espinho, né? Qual é esse espinho na carne de Paulo? Aliás, já tiveram, eu não sei quantas interpretações no decorrer da história para tentar discernir e tentar decifrar o que era esse espinho na carne. E o Paulo nunca de fato nos disse, não é? Qual foi esse espinho na carne? É um tormento na vida dele. Paulo discerne essa experiência como uma investida de Satanás na sua própria vida. Ele não sabe o que fazer com isso, ele não consegue se livrar disso. Ele pede por 3 vezes que Deus o livre desse seu espinho na carne. Alguns, de repente, disseram no decorrer da história, da interpretação, que Paulo tinha um problema nos olhos. Não sabemos, mas a resposta é, a minha graça te basta. Paulo foi um homem que teve uma profunda experiência com a graça de Deus.
e a experiência de Paulo com a graça de Deus reformulou toda a sua vida. E aqui, nesse texto de 2 Coríntios, tem uma relação de intimidade de Paulo com Deus. Essa é uma conversa de intimidade, não é? É uma conversa onde Paulo fala da sua relação com Deus e fala de como ele se relacionava com Deus e de como Deus falava com ele. E Paulo diz, olha, eu tenho esse espinho na carne, eu queria me livrar disso, estava muito pesado, eu não conseguia descansar direito com esse meu espinho na carne. E Deus disse, Paulo, é isso. A minha graça te basta. E a minha graça te basta, Paulo. Porque nessa experiência que você tem com a minha graça, é uma experiência de encontro da minha presença na tua vida com a tua fraqueza. Quando você é fraco, há uma manifestação dentro de você da minha presença. E a minha presença na tua vida, Paulo, não é simplesmente e não é meramente uma presença de força. É uma presença, ponto. É uma presença onde a gente constrói relacionamento. Eu estou junto com você, Paulo, na experiência da tua fragilidade, na tua fraqueza. A gente poderia dizer que Lutero, e eu vou falar basicamente, as minhas referências nessa noite são profundamente a Lutero. Eu sou um pastor luterano e ele foi, afinal, eu estou aqui entre presbiterianos, quem sabe eu não diga nenhum afinal, não é? Porque depois vão me botar dentro de algum envelope vermelho aí. A experiência de Lutero, ela é uma experiência, ela é um encontro com a graça de Deus. Um encontro com a graça de Deus. Lutero foi um homem que lutou. Foi um homem que lutou com Deus, lutou com ele mesmo. Lutero, como você de repente conhece um pouco da história, não é de que Lutero, num momento da vida dele, ele estava sendo preparado para estudar direito, mas numa experiência com uma tempestade, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa a uma das santas da sua época, a Santana. E ele disse, se você me ajudar, eu vou virar monge. Ele escapou com vida dessa experiência e então ele foi para o mosteiro. Em poucos anos, ele se tornou um doutor em Bíblia. E aí ele fala dos diferentes livros da Bíblia que ele começou a expor na universidade. Ele se tornou um professor de Bíblia. E ele expôs Salmos, ele expôs Romanos, vários textos, vários livros bíblicos. Eu fico me perguntando como é que o cara conseguia fazer tudo isso. Mas aí tem uma palavra do Lutero que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, anos mais tarde, Lutero olha para o passado dele e ele diz assim, ainda que eu vivesse como um monge sem mácula, diante de Deus sentia-me um pecador e com uma consciência extremamente perturbada. Não conseguia crer que ele estivesse apaziguado comigo. Não conseguia crer que Deus tivesse apaziguado comigo. De fato, eu não o amava. Pelo contrário, odiava o Deus justo que punia pecadores. A relação de Paulo com Deus era essa, era uma relação difícil, era uma relação conflituosa. Lutero era um homem sério.
Lutero foi um homem que disse, olha, eu vou para o mosteiro, e ele foi para o mosteiro, apesar de com isso, né, adquirir a ira do pai dele, e ficaram por anos sem conversar. Porque enquanto ele foi separado pela família para ser um pouco de resgate, também econômico e de projeção para a sua família, ele resolveu ser monge. O que o pai dele considerou um desastre, mas Lutero foi. E como um monge, como ele mesmo diz, ele se esforçou para ser um bom monge. E foi um bom monge. Ele se tornou um doutor em Bíblia. Mas apesar de ser um doutor em Bíblia, ele não encontrava em Deus um Deus gracioso. Ele não encontrava em Deus um Deus que o aceitasse. Ele tinha para com Deus uma relação extremamente complicada. Não uma relação de intimidade. Ele tinha um profundo sentimento de culpa em relação a ele mesmo, em relação aos seus pecados, e não conseguia entender que esse Deus era um Deus diferente, pudesse ser de alguma forma um Deus diferente, até o dia em que Lutero ouviu, como Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Lutero fala sobre essa experiência, e ele diz ali, anos depois, ele diz assim, falando desse texto que nós lemos aqui, o justo viverá pela fé. Lutero diz assim, ali eu comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pelo qual o justo vive devido a uma dádiva de Deus, ou seja, pela fé. E este é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, a saber, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica por meio da fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí eu senti que havia nascido de novo e que havia adentrado os portões abertos do próprio paraíso. Ali, uma outra face totalmente diferente de toda a Escritura se manifestou a mim. Então, adorei com a mais doce das palavras, com um amor tão grande quanto o ódio que antes eu odiava a expressão justiça de Deus. Assim, essa passagem de Paulo tornou-se para mim o verdadeiro portão do paraíso. Uma experiência com a graça. A minha graça te basta. A graça está no centro da fé. Não existe fé cristã sem a experiência com a graça de Deus. A graça de Deus que não é barata. A graça de Deus que é profundamente preciosa. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, certamente não haverá livro melhor do que Bonhoeffer, o Discipulado, onde ele fala sobre essa graça de Deus que nos alcança aonde nós estamos. A graça de Deus que se manifesta na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, na nossa experiência de perdição. E Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. Deus diz para Lutero, a minha graça te basta. E Deus diz para você, a minha graça te basta. Seja como Paulo, vivendo experiência de vulnerabilidade. Seja como Paulo, vivendo experiência de fragilidade, de espinho na carne, e você sabe qual é o seu. A palavra de Deus diz, a minha graça te basta, porque a experiência da presença de Deus é a experiência do resgate que nos ajuda a superar a nossa fragilidade. A experiência de Lutero é a experiência de que ele não vai conquistar um lugar na presença de Deus que possa satisfazer a Deus mediante os seus próprios esforços, e ele precisa descobrir que não é pela sua força,
não é pelo seu conhecimento, não é por aquilo que ele pode e por aquilo que ele sabe. Porque isso Lutero já tinha aprendido que não é porque ele se sentia miserável, o mais miserável de todos os homens, para usar outra expressão de Paulo. E então ele experimentou que Deus é o Deus da graça, que não espera que a gente tente competir com Ele o ser bonzinho, mas que receba dele a sua graça que nos sustenta, e essa sua graça orienta totalmente a nossa vida. A experiência de Lutero com esse Deus da graça, com esse Deus que é graça, reformulou toda a sua vida. Aliás, ela reformulou toda a vida do próprio apóstolo Paulo. A experiência de Paulo para receber essa palavra de Deus que diz: a minha graça te basta, não foi uma experiência única. Não, foi uma experiência de toda a sua trajetória com Deus. Porque a experiência com a graça de Deus é aquela que desconstrói toda a vida de Paulo e reorienta toda a vida dele. Você sabe que o Paulo havia construído toda uma vida dentro dos parâmetros da tradição judaica. Você sabe que Paulo era um homem que havia estudado, que ele havia estudado a lei mosaica, que ele havia estudado a tradição do seu povo. Paulo era um expert, Paulo era um PhD em tradição judaica, e ele procurava viver isso, segundo os seus costumes, segundo as leis da sua tradição, segundo as leis da sua cultura. Paulo vivia esses parâmetros culturais, éticos, étnicos, fundamentalistas, por assim dizer, da sua própria tradição e da sua história. E Paulo procurava viver isso com toda a seriedade quando Deus invade a vida dele. E Deus invade a vida dele e a desconstrói ao ponto de ele ficar cego. Ou seja, aquilo que o Paulo achava que ele sabia, aquilo que o Paulo tinha articulado na sua vida da melhor forma possível, como um pacote, por assim dizer, comportamental, Deus desconstrói. Porque Paulo achava que era através desses caminhos, dessa acumulação de conhecimento do seu grupo étnico, da sua religião, da sua cultura, que era ali que ele encontraria a resposta para a vida dele, e Deus diz não. E o não de Deus é tão radical que ele experimenta a cegueira. E é nesse momento de profundo encontro com a sua cegueira, com a sua vulnerabilidade, que ele se encontra com a graça de Deus. A minha graça, Paulo, te basta. Não é o teu conhecimento, Paulo. Não é a tua história, não é a tua tradição, não é a tua religiosidade, não são os teus costumes, não é aquilo que você acumulou e que você acha que você tem e que você sabe. Não é, Paulo. Sou eu. A minha graça te basta, Paulo. E eu vou te converter para a minha graça. E ao te converter para a minha graça, você vai abrir os olhos. Só que os olhos que você vai abrir serão outros. São novos olhos. Lutero precisa ter uma experiência similar de uma desconstrução profunda, de uma desconstrução teológica, de uma desconstrução dos costumes da sua própria tradição. Lutero precisa descobrir que ele não vai encontrar a um Deus justo segundo o seu conhecimento, pelo seu conhecimento. Ele não vai encontrar um Deus justo baseado naquilo que ele pode, no seu próprio esforço. Ele pode conseguir quantos doutorados que ele quiser na área de Bíblia.
Ele não vai conseguir entender e ler, saber ler a Bíblia, se ele simplesmente seguir os parâmetros da ciência bíblica da sua época. Ele não vai encontrar a um Deus misericordioso se ele simplesmente se esforçar em ser um bom monge. Não. Ele só vai descobrir essa palavra de Deus, e ele só vai descobrir um outro jeito de viver se ele se deixar tornar cego, para usar uma linguagem figurada, para todo esse seu universo, a sua sabedoria, para uma experiência com a graça de Deus. A minha graça te basta, Paulo. E eu vou reorientar toda a tua vida. A minha graça te basta, Lutero. E eu vou reorientar toda a tua vida. E essa experiência de Lutero, no encontro com esse Deus, é que abre, nas palavras do próprio Lutero, esse verdadeiro portão do paraíso. A minha graça te basta. E essa experiência com a graça, ela abre os olhos. Ela abre os olhos de Paulo. E o Paulo que sai daquele encontro com Deus, ele é um outro Paulo. Aliás, o Saulo, não é assim que eu devia dizer isso, não é? O Saulo que sai dessa experiência com Deus é um outro homem, é uma outra pessoa, é Paulo. É um homem que tem a sua visão da vida mudada, transformada. Ele passa a ser uma outra pessoa. Novos relacionamentos são descobertos na sua vida. Uma nova comunidade emerge. Paulo passa a ter uma nova visão de mundo. Tudo muda. Tudo muda. Porque ele se encontrou com a graça de Deus. A sua vida muda. O seu jeito de olhar no espelho muda. O seu jeito de olhar para o seu conhecimento muda. O seu jeito de olhar para a geografia muda. E o seu jeito de olhar para o outro muda. E Paulo, como você sabe, passa a ser um apóstolo. Paulo passa a ser um desbravador. Paulo passa a ser alguém que vai para outros lugares. Paulo passa a ser alguém que está comprometido com essa dádiva de Deus, com essa graça de Deus. Paulo vai, Paulo caminha, Paulo vai longe. Paulo vai morrer em Roma. Paulo vai morrer em Roma. Vai longe. Vai para muitos lugares, porque ele descobriu algo novo. Ele descobriu, a minha graça te basta. Vai, Paulo. Vai e anuncia. Vai, Paulo, e anuncia. A minha graça te basta. Lutero descobriu isso. Lutero descobriu que esse encontro com Deus, esse encontro com a palavra de Deus, esse novo jeito de olhar para a Bíblia, muda tudo, muda o jeito de olhar para a realidade, muda o jeito de olhar para o mundo, e Lutero nunca mais foi o mesmo. Aliás, até se poderia dizer que muitas vezes o que acontece na nossa vida é que essas coisas que Deus faz na nossa vida não é alguma coisa planejada, ela é quase que um acontecimento. Como foram as 95 teses? As 95 teses que Lutero afixou no castelo, na porta da igreja do castelo, foi um convite para uma disputa, como se fazia no meio acadêmico. Só que aquelas teses ganharam asas por elas mesmas. E elas se espalharam de um jeito que Lutero nem havia planejado. E ele nunca mais foi o mesmo. Depois que Paulo, depois que Lutero foram encontrados pela graça de Deus, eles nunca mais foram os mesmos. Porque a graça de Deus modifica tudo. E uma nova visão de mundo se instala na nossa realidade. Creio que nós, como Igreja Evangélica Brasileira, precisamos voltar a nos encontrar com a graça de Deus. Nós precisamos reaprender a ouvir a palavra de Deus que diz
a minha graça te basta. Em primeiro lugar, e eu sigo esses 3 passos, em primeiro lugar, a graça de Deus basta para nós, para a vida de cada um de nós, em meio às nossas fragilidades, em meio às nossas lutas, em meio aos espinhos na carne que nós temos. A graça de Deus é suficiente para mim e para você. Ontem e hoje. Foi suficiente para Paulo, foi suficiente para Lutero e é suficiente para você. E muitas vezes nós achamos que ela não é suficiente. Nós achamos que a graça de Deus, ela é algum mecanismo que nos leva a ter sucesso na vida. Com a graça de Deus, ninguém pode e por isso a gente vai voar. E Deus diz para Paulo, não, Paulo. Eu não vou tirar esse espinho na carne. Minha graça te basta. E você vai me experimentar nessa tua fragilidade e nessa tua fraqueza. Que bom que é assim. Que bom que é assim. Porque todos nós vivemos experiências de fragilidade. Todos nós vivemos experiências de espinhos na carne. Todos nós vivemos. E todos nós somos encontrados pela graça de Deus exatamente lá onde nós estamos. No caso de Paulo, com os seus espinhos na carne. No caso de Lutero, lutando no mosteiro para encontrar um Deus justo e lutando com as suas próprias culpas e a palavra de Deus dizendo, a minha graça te basta. Nós viramos em muitos casos no Brasil, entre nós viramos uma igreja da meritocracia e não uma igreja da graça. Nós viramos uma igreja que acha que produz coisas que agradem a Deus e coisas com as quais nós vamos conquistar o favor de Deus. E ninguém conquista o favor de Deus. A minha graça te basta. Seja você da Igreja Presbiteriana Independente, seja eu da Igreja Luterana, seja da Igreja Presbiteriana Brasileira, da IPB, a minha graça te basta. Os nossos costumes, as nossas tradições não são suficientes. Aliás, muitas vezes eles atrapalham. E Paulo podia ser um bom exemplo disso, não é verdade? A gente constrói tantas coisas, a gente pensa que a gente sabe tantas coisas. Lutero pensava que ele já tinha, o doutorado em Bíblia, que ele já tinha exposto a Bíblia tantas vezes, e ele já sabia, ele já conhecia o texto, ele havia estudado as línguas antigas, ele havia se tornado um doutor nas línguas antigas, ele havia estudado grego, ele havia estudado hebraico, ele traduzia o texto bíblico a partir das línguas originais, e ainda assim ele não encontrava um Deus da graça. É que não é assim que a gente encontra um Deus da graça. A gente não encontra o Deus da graça a partir daquilo que nós sabemos. A gente não encontra um Deus da graça a partir dos nossos costumes e das nossas tradições. A gente não encontra um Deus da graça a partir das atas dos nossos presbitérios. A gente não encontra um Deus da graça a partir daquilo que nós plantamos. A gente encontra um Deus da graça através de Jesus Cristo. E Ele nos encontra em meio aos espinhos na carne. Derruba a gente, para usar uma linguagem popular, não é do cavalo, como aconteceu com Paulo. E nos torna cegos para poder reconfigurar o nosso jeito de olhar para Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isso aconteceu com Paulo. Isso aconteceu com Lutero. Isso aconteceu com tantos homens e mulheres que fazem parte dessa enorme nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que experimentaram essa palavra de Deus que diz: a minha graça te basta. Viva na minha graça. Viva segundo a minha graça. Deixe com que a minha presença se transforme em intimidade no relacionamento que eu tenho para com você, diz Deus.
E esse jeito de experimentar a graça de Deus muda, como eu disse antes, todo o nosso jeito de viver e de olhar para o mundo no qual nós vivemos. Por isso, quando nós olhamos, e aliás, eu vou olhar para o meu relógio aqui, né? Quando nós, para ver como é que está indo a coisa, está tudo bem aí? Está tudo bem? Quando nós olhamos para um pouco dessas marcas, dessa experiência com a graça de Deus, quais são algumas das coisas que a gente poderia dizer, eu quero levar para casa, né? Eu quero levar para casa desse encontro, eu quero levar para casa dessa noite onde nós estamos falando dos 500 anos da Reforma, claro que de uma forma assim tão enviesada, não é? Mas o que é que nós podemos levar para casa? O que é que esse Deus tem para nós? Em primeiro lugar, eu queria colocar alguns 4, 5 pontos. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer para nós nessa noite é de que Deus é um Deus que vem e fala com a gente. Ele nos encontra. Porque se formos deixados a nós mesmos a encontrá-lo, nós só vamos nos desviar. Ele nos encontra. Ele encontrou Paulo. Ele encontrou Lutero. Ele encontra Paulo no caminho a Damasco. Ele encontra Lutero no mosteiro. Ele encontra cada um de nós nos diferentes lugares da nossa própria vida. E ele vem e ele tem uma palavra para nós. E a palavra que Deus tem para nós é uma palavra que transforma a nossa vida. A palavra de Deus para nós, ela nunca nos deixa igual. Assim que, quem sabe alguns de nós precisamos um novo encontro com essa voz de Deus. Nós temos andado longe dessa voz de Deus. Nós temos andado seguindo os caminhos das nossas próprias vozes. E por isso andado em atalhos os mais tortuosos possíveis. E na história da Reforma, nós redescobrimos que Deus é um Deus que fala. E não apenas fala, Ele é um Deus que nos chama. E Ele é um Deus que nos chama para si. Por isso, a partir do momento em que tanto Paulo como Lutero e tantos outros reformadores experimentaram a graça de Deus, experimentaram a voz de Deus, experimentaram a palavra de Deus, eles já não se pertenciam mais. Eles já não pertenciam mais a eles mesmos. Eles agora pertenciam a Deus. Você está precisando disso? Você está precisando dessa nova escuta, de um Deus que possa entrar na intimidade da tua vida, de um Deus que possa questionar os teus valores, os teus sistemas, a tua cultura, o teu conhecimento, e possa dizer, olha, esquece. Aliás, eu estou te derrubando do cavalo. Aliás, a gente nem sabe se era cavalo lá com Paulo, né? O texto não fala sobre isso. Eu estou te derrubando, eu estou te deixando cego, para que você possa ouvir. Porque se alguns de nós não formos tornados cegos, nós não vamos ouvir. Porque nós só ouvimos a nós mesmos. Os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso conhecimento, as nossas respostas. E deixamos de ouvir a Deus. A nossa igreja brasileira está cheia de palavras autoproclamadas. E pobres de escuta. É tempo de ouvir a Deus. E isso não é slogan. É tempo de silenciar para ouvir. Em segundo lugar, ouvir o que Deus já nos disse. Ouvir o que Deus já nos disse. E o que Deus já nos disse, fundamentalmente, está incluso numa só palavra. O que Deus já nos disse é Jesus. Ponto. Nada mais, nada menos. Uma das grandes forças da Reforma, como você sabe, foi o reencontro com a palavra.
Foi a redescoberta da palavra. Não que a palavra não tivesse, de alguma forma, presente. Não que a Bíblia não tivesse sido ainda traduzida no alemão, mas pela primeira vez na história, a Bíblia foi traduzida por Lutero para a linguagem do povo. Para que o povo pudesse perceber, Deus fala a minha língua. E Deus fala a língua do meu coração. Eu não preciso aprender latim para poder escutar a Deus. Eu não preciso aprender as línguas originais, grego, hebraico, para ouvir a Deus. Eu não preciso me esforçar, por assim dizer, para ouvir a Deus numa linguagem que eu não entendo. Não. Deus vem e fala na minha língua. Por isso é tão significativo, não é, que o Lutero, que traduziu, ele traduziu o Novo Testamento em algumas poucas semanas, e traduziu esse Novo Testamento enquanto ele estava no castelo em Wartburg, e ele havia sido sequestrado logo depois da dieta de Worms. Ele ia ser uma ave solta, não é, para ser agarrada pelas águias da Cúria Romana e do Carlos V, mas o príncipe de um dos condados da Alemanha o sequestrou e o escondeu. E ele, disfarçado de cavaleiro, ele diz a história que ele descia ao mercado no sábado. Então, durante a semana, ele traduzia a Bíblia para a linguagem do povo, do alemão do povo. E ele ia, por assim dizer, encontrando, dizer, cara, como é que eu falo isso? Como é que eu traduzo isso daqui? Como é que eu traduzo isso ali? Não é? Então, diz que ele ia no sábado para escutar a linguagem da feira. O alemão da feira. De como que as pessoas falavam. Porque é assim, como as pessoas falavam, que ele iria traduzir a Bíblia, né, no decorrer da semana, segundo a linguagem da feira. A Bíblia na linguagem da feira. Man muss die Leute auf den Maul gucken. Era a expressão de Lutero. Entendeu? E a tradução literal desse Man muss dem Leute... Alemão é uma língua suave, romântica, né? Auf den Maul gucken, né? Sempre ja, genau, né? Mas é assim, a gente tem que olhar as pessoas, é quase assim, tem que olhar as pessoas no seu focinho. É sutil, né? A gente tem que olhar as pessoas dentro da boca, para você poder ouvir exatamente como elas estão falando. Deus fala exatamente assim. Amém, não é? Deus fala exatamente assim. Por isso, muitas vezes, a gente está tão preso, não é? Aquelas traduções bíblicas. Melhor não entrar nisso, né? Envelope vermelho, né? Melhor não entrar nisso, né? Não é verdade, a gente está... Vejam hoje aqui, eu estou dizendo, a minha graça te basta, aí a NVI já traduziu diferente, não sei nem como o Eugene Peterson traduz, mas a gente fica preso, o quê? A gente fica preso naquilo que é do nosso coração. Eu fiz uma... Quando eu era novo, faz uns 3 anos, eu fiz uma escola bíblica aqui no Brasil, São Bento do Sul. Eu sempre brinco, né, porque era uma escola bíblica de uma missão. Eu sou luterano de berço, e os luteranos de berço são nominais, assim, normalmente, né? Então teve uma missão pietista que veio para o Brasil para evangelizar luterano. Tá tudo em cima. Aí eu me converti dentro desse movimento que chama MIUC, Movimento Evangélico da União Cristã, e eles tinham uma escola bíblica. Só que naquela escola bíblica, todas as aulas eram em alemão. Bíblia, tudo. Só tinha uma exceção, que era a aula de português. Eles não descobriram como ensinar português em alemão.
Porque isso teria sido, né, professor? Esse seria, né, fantástico, curso na universidade aqui, não é? Era tudo em alemão. Então, o que aconteceu na minha vida, eu li a Bíblia em alemão. Eu orava em alemão. E a linguagem a minha linguagem espiritual era alemão. A linguagem do coração, né? Deus falava alemão, é óbvio que Deus fala alemão, né? Mas só que depois eu trabalhava durante o dia, eu estudava à noite. Eu fazia um tal de técnico de contabilidade. Tem cada coisa que a gente faz na vida, não é? Hein, Áureo, já pensou? Eu, técnico de contabilidade, está tudo em cima. Não é? E a linguagem, trabalhava numa loja. Só que a linguagem da escola era português, a linguagem na loja era português, mas a minha linguagem espiritual era alemão. A linguagem de Deus era alemão, ou seja, eu orava em alemão, lia a Bíblia em alemão. E havia um abismo enorme, não é? Entre a linguagem da vida e a minha espiritualidade. Não tinha conexão. Logo, não tinha evangelização, não tinha nada, né, para fazer ponte como. Né? O povo não fala alemão, né? Se falasse alemão aqui no Brasil, né, a gente podia até ser mais fácil, não é? Mas então, até que eu fui começando a perceber, não, mas gente, tem outros jeitos, não é? Eu preciso sair dessa linguagem do alemão e ir para o português. E com os anos foi acontecendo isso, graças a Deus, já pensou? Se eu ainda estivesse naquele outro mundo. Né? Deus fala a linguagem do coração, Deus fala a linguagem da vida, Deus fala a linguagem da feira. E ele fala para o Paulo, eu amo você, a minha graça te basta, ande comigo. Paulo fala para o Lutero, você nunca vai conseguir aplacar essa tua culpa, Lutero. Você vai para o inferno com ela, Paulo. Paulo, nunca você vai me encontrar através do conhecimento. Nunca. Por melhor que você seja como monge, Paulo, você não vai encontrar. Lutero, né? Paulo não foi monge, mas quase, né? Quase. Foi quase. Então, essa hora eu começo... Eu ia dizer que essa hora começa a me atrapalhar, mas já começa cedo. Né? Então, não preciso esperar até a noite. Não é? Paulo, você não vai ser através do ser monge. Pode fazer... Pessoal, eu agradeço muito o privilégio que eu tive de estar aqui com vocês. Tenham uma boa noite. Né? Antes que a vaca vá para o brejo completamente, né? Então, Deus disse para Lutero, quando Paulo e Lutero se encontraram, né? Lutero, não é porque você é monge que você vai me conhecer melhor. Deixa eu me mostrar para quem eu sou para você. E eu vou mostrar para você quem eu sou, a partir dessa palavra que você conhece. Mas dessa palavra que você conhece, tem um nome que vai brotar. Tem um nome que vai brotar. É Jesus. E à medida em que você escutar essa minha voz e a esse nome que eu vou pronunciar, Jesus, você vai experimentar a minha graça te basta. Por isso essa palavra que Deus tem para nós, ela é Jesus. E é por isso que nós somos chamados a esses que seguem a esse Jesus, que conhecem a esse Jesus. E nós vamos sempre de novo abrir a nossa Bíblia, não para sermos não para sermos meros conhecedores da Bíblia, mas para deixar com que dela surja esse perfeito aroma de Deus, é isso? Cristo Jesus. Amém? E à medida em que isso acontece conosco, nós vamos, e esse é o meu terceiro ponto, nós vamos descobrir uma comunidade. Nós vamos descobrir um outro grupo de pessoas. Essa foi uma das experiências fundamentais da Reforma. Foi Ecclesia
Communio Sanctorum, comunidade dos santos. Foi a igreja comum das pessoas. A igreja foi a descoberta, foi a afirmação de Lutero. A igreja não é a cúria romana. A igreja não são os bispos. A igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus. Que por acaso tem pastores, pode ter bispos, superintendentes, presidente de sínodo, pode ter. Às vezes até ajuda. Não é? Às vezes até ajuda. Rony. Mas o fundamental, o fundamental é a comunidade. É a comunidade. E que comunidade é essa? É a comunidade que recebe a essa palavra. Que tem essa voz de Deus que fala a nossa língua. E essa voz de Deus que pronuncia Jesus. E que diz: a minha graça te basta. À medida em que essa comunidade, voltando à época da Reforma, à medida em que essa comunidade começou a receber, assim, às vezes de forma simples, claro, né? Essa palavra, pedaços, a imprensa divulgando os textos um pouco mais, elas começaram a receber essa palavra na sua língua e começaram a ler esse alemão da feira, né? Dizer: nossa, Deus fala com a gente. Há uma outra comunidade que emerge. Não é mais só a comunidade passiva que vai para a missa na catedral, certo? E que de repente é uma missa em latim que eles não entendem nada. Não, é uma outra comunidade. É a comunidade daqueles que abrem a palavra juntos. E à medida em que eles abrem a palavra juntos, eles têm o direito de quê? De ler e interpretar essa palavra juntos. Ou seja, há uma bomba, não é? No bom sentido, claro, né? De chocolate. Há algo novo que está surgindo. É essa comunidade, gente. Essa comunidade é revolucionária. Na medida em que a palavra de Deus tem lugar no centro da vida dessa igreja, e essa palavra de Deus pronuncia esse nome de Jesus que nos chama a ser seguidores dele, e essa comunidade começa a viver essa fé. Ela começa não apenas a ser transformada, mas a transformar. Nós precisamos de igrejas assim, não é? Nós precisamos de comunidades assim. Nós precisamos de comunidades assim, hoje, no nosso tempo, no nosso lugar. Comunidades que estejam encantadas com a Bíblia. Mas não a Bíblia como uma lei, mas a Bíblia que fala Jesus. E que uma comunidade que diz: eu quero escutar esse Deus falando comigo na minha linguagem. Então o meu primeiro ponto aqui foi dizer: Deus fala. Em segundo lugar, Deus fala na linguagem do nosso coração. Terceiro lugar, Deus fala na comunidade. Deus fala onde 2 ou 3 estão reunidos. Deus fala onde as pessoas estão se encontrando para ouvi-lo. Comunidade de fé. Communio Sanctorum. E por último, quase o último, essa comunidade de fé, ela tem um papel que a gente hoje diria, ela tem um papel missional na sociedade. E é isso, é verdade. Por exemplo, tem uma coisa interessante que acontece com a reforma, que tem a ver com a vocação, e eu vou dar só esse exemplo. Tem a ver com a vocação. Fantástico aqui para a universidade, que é Beruf. Legal, né? Beruf. O que é Beruf? Que é uma palavra para vocação. Beruf é quase ser chamado para dentro de. Porque vocês
discirna comigo. Na época de Lutero, fundamentalmente, a questão da vocação era uma questão de vocação para o sacerdócio. Vocação para Deus era vocação para sacerdócio. Era para ser padre ou para ser monge. O monja. E o Lutero rompe com isso. Não, ele rompe com isso, literalmente, ele sai do mosteiro. Ele sai do mosteiro e vai para a cidade. Vai para a sociedade. E lá nesse movimento de sair da igreja para a cidade, de sair do mosteiro para a sociedade, há uma afirmação de que todos os crentes são sacerdotes, sacerdócio geral de todos os crentes, e de que todos têm experiência de vocação. Fantástico! Ou seja, a enfermeira é vocacionada. O técnico de contabilidade é vocacionado. O médico é vocacionado. O ferramenteiro. Uma gama enorme, né, de exercícios vocacionais, onde cada um tem lugar. Gente, no reino de Deus não tem desemprego. Tem lugar para todos. E Deus usa as mais diferentes pessoas, nas mais diferentes áreas da vida, porque todas têm um beruf. Pode tomar nota aí, B-E-R-U-F. Beruf. Treina 10 vezes. Beruf. Vocação. Deus tem lugar para você e você não precisa ser clero. Às vezes é melhor não ser. Não é verdade? Uma comunidade que discerne isso, que ensina isso para os seus jovens, e que diz, olha, discirna, eu quase ia dizer escolha, mas é a palavra errada, não é? Discirna a tua vocação, não segundo a tradição familiar, não é? Alguns dizem, de repente tem que ser, né, advogado porque o pai é, o médico. Não decida segundo o mercado, não decida segundo a remuneração, decida segundo a voz de Deus. E o que é essa voz de Deus? A voz de Deus é aquela que diz, gente, de que a gente está precisando nessa comunidade? Tem muita gente doente, precisamos de médico. Tem muita escola sem professor, precisamos de professor. Deus responde à necessidade da sociedade, à necessidade humana. Gente, isso é bonito. Todo mundo pode, de alguma forma, bater no peito e dizer, Deus falou comigo. Não foi só o teste vocacional, né? Não foi só porque eu tinha uma nota no Enem para isso. Gente, nós temos tanta gente que passa a vida fazendo o que não gosta, fazendo o que não quer. Não é que a gente só vai fazer o que gosta, calma com isso, não, né? Isso não existe. Mas ouvir a Deus existe. Ouvir a Deus. E na intimidade da oração e na conversa com as irmãs e os irmãos, discernir qual é o lugar que Deus tem para nós. E de que nós temos um sacerdócio a cumprir. Não dentro dos muros da igreja, simplesmente, mas a cumprir na sociedade. E à medida em que o povo de Deus cumpre a esse sacerdócio na sociedade, a sociedade é transformada. A sociedade é transformada. Quem sabe nós precisamos mais disso, não é? Nós precisamos desse sal que salga e não se amontoa nas nossas construções eclesiásticas. Mas é um sal que salga a sociedade. E o Brasil está precisando tanto disso, não é? Homens e mulheres íntegros. Homens e mulheres que sabem o lugar que eles têm na sociedade porque foram chamados por Deus. Homens e mulheres que exercem a profissão com seriedade ética, com compromisso moral, com transparência, porque foram chamados por Deus e porque carregam dentro de si essa chama de reverência, não é? Do sagrado que Deus os chamou e Deus chama
a cada um de nós, das coisas mais simples. Por isso que eu disse que tinha mais 2 pontos, porque tem uma coisa bem simples, é verdade. Lutero falava que a família era a pequena comunidade. A gente muitas vezes, e como brasileiros, também, isso faz parte da nossa cultura, a gente gosta das grandes coisas, das invenções, e a gente, né, quase precisava botar nos cursos de teologia, cursos circenses, né? Porque os pastores precisam fazer já para o pessoal vir para a igreja, inventar coisa, né? E uma das coisas que a gente aprende com a fé cristã é as coisas simples. São as coisas verdadeiras e cotidianas. Lutero, por exemplo, esse é o meu último ponto. Lutero falava da importância da família. A família. Num dos artigos para Ultimato, eles entre mentes já publicaram, não trazer para o Brasil, mas acho que são 6 volumes grossos que eles chamam de Tischreden. Tischreden são as conversas da mesa que Lutero tinha. Lutero infernizava a vida da Catarina, que era a esposa dele, que não era fácil, porque ele sempre estava trazendo gente para a casa dele. E tinha gente que tomava nota das conversas de mesa, né? E depois, então, publicaram as conversas de mesa. Gente, conversa de mesa. Conversa de mesa. A comunidade que se torna uma influência na sociedade a partir das conversas de mesa. Mesas redondas. Mesas redondas. Famílias que se sentam em torno da mesa. Catecismo. Lutero escreveu um catecismo menor e um maior. E Lutero escreveu um catecismo menor especialmente para os pais de família ensinarem os seus filhos as coisas básicas da fé cristã. Gente, quem ensina as coisas básicas da fé cristã, desculpe, não é a igreja, é a família. Claro que na igreja, espero que, né, pelo menos não atrapalhe. Claro que a gente aprende essas coisas na igreja, no ensino, né, na escola dominical, mas as coisas na família, gente, o básico é na casa. Gente, não se terceiriza formação cristã. Não se terceiriza educação cristã dos nossos filhos. É preciso sentar em torno à mesa. É preciso aprender a contar histórias. Eu sei que está difícil, não é? Eu sei que de repente não tem tempo. Não me interessa dar um jeito. Cantar. Uma das marcas da reforma, não é? É a hinologia. A hinologia onde, de repente, a música ela sai do mosteiro e vai para a comunidade. Ou seja, do canto gregoriano para o canto comunitário. Né? A canção que toda a comunidade canta. Então, essa comunidade que canta juntos, essa comunidade que senta em torno à mesa, essa comunidade que ensina os seus filhos e as suas filhas, essa comunidade que vive essa vocação, essa é a comunidade de fé. E essa comunidade de fé precisa ser continuamente reformada. Por isso que um dos princípios da reforma é a Ecclesia Reformata sempre reformanda. A igreja da reforma vive em contínua reforma. Por isso, nós estamos celebrando 500 anos de reforma, mas muito mais do que celebrar os 500 anos da reforma. O que nós precisamos é nos converter. O que nós precisamos é escutar a Deus, que nos diz, a minha graça te basta. O que nós precisamos é experimentar a Deus, que redireciona a nossa vida totalmente, dando-nos olhos novos para ver como Ele vê. O que nós precisamos é ser uma comunidade de fé que descobre que ela tem um papel transformador na sociedade, porque ela pronuncia através da sua vida o nome de Jesus.
porque ela vive de tal forma que as pessoas olham para ela e dizem: eu quero ser como eles. E eles são seguidores de Jesus. Eu também quero ser um deles. Por isso, pode ter mais anos, 501, 550. Aliás, a igreja já havia antes de Lutero, antes de Calvino. Eu não vou sair daqui sem citar o nome dele, né? Está ficando chato esse negócio aqui, está ficando chato. Não, Calvino. Muitas vezes eu citei o nome de Calvino aqui hoje à noite. Não é? Havia antes, havia depois. Haverá depois de você e depois de mim. Porque Deus é o Deus da igreja. E Ele fala com a gente, na nossa linguagem, e nos diz: não temas, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Amém. Deus te abençoe.